Imagina, eu que agradeço, Cláudio, pelo seu convite. Muito prazer a todos. Eu sou a Gabriele Victorini, sou especialista no reconhecimento da dupla cidadania italiana. Já atuo há 8 anos no mercado, indo aí para o nono ano com atuação no universo da dupla cidadania. E já ajudei milhares de cidadãos brasileiros a se tornarem cidadãos italianos. Bom, acredito que essa entrevista é interessante a gente falar sobre a clareza, né? O que está acontecendo de fato nesse momento lá na Itália. Bom, o decreto ele pegou todos de surpresa nessa última sexta-feira. Não houve um pré-comunicado, não houve nenhum aviso prévio sobre a alteração de lei. Né? Por isso que pegou de fato todo mundo de surpresa e é um choque, né? Tendo em vista que isso interfere diretamente na vida de milhões de pessoas que são descendentes de italianos. Não apenas as pessoas que estão com o processo em andamento, mas muitas outras que estavam com a pasta em andamento para a montagem do processo para protocolo, outras pessoas que sabem que têm o direito e estavam aguardando o melhor momento para o protocolo da cidadania. Bom, o decreto ele saiu na sexta-feira e teoricamente, tá, Cláudia, ele já está aprovado. Então, o decreto ele está aprovado. Foi um decreto emergencial no qual passou a valer desde sexta-feira. Então, na madrugada de sexta para sábado, saiu o decreto, a publicação oficial. E hoje, se formos falar do momento atual, o decreto ele está sim aprovado. Mas claro que, né, ele vai passar por parlamento. Então, o que está acontecendo nesse momento na Itália, né? O decreto ele foi para parlamento para votação e poderá acontecer três coisas: ou o texto ele será revisto e alterado em algumas partes, ou o texto ele será aprovado, né, o decreto na íntegra, ou ele não será aprovado. Então a gente tem essas três alternativas e aí dentro do parlamento a gente tem o prazo de até 60 dias para obtermos uma resposta clara sobre esse novo decreto. Agora, a minha opinião como especialista e a análise, né, de todo o nosso corpo jurídico, de todos os nossos advogados, que inclusive estão na Itália, tá? Então, hoje nós temos atuação, sede física aqui em São Paulo, em Guarulhos também, mas nós temos um escritório jurídico na Itália. Então, todos os nossos advogados estão acompanhando de tempo real lá na Itália o que está acontecendo, para que possamos dar atualização até mesmo para os nossos clientes. Bom, o próprio decreto, ele apresenta muitas falhas, Cláudio. Ele apresenta falhas onde vai contra a própria Constituição italiana. A própria Constituição italiana, quando a gente vai fazer uma análise jurídica do caso, se aplica que a lei posterior ela não pode interferir em um direito que já é do cidadão. O que isso quer dizer? O princípio que rege a cidadania italiana é o diuris sanguinis, é o direito sanguíneo. E perante a lei, perante a Constituição atual, informa que o cidadão ele é considerado italiano desde o seu nascimento. Então, se ele é considerado italiano desde o seu nascimento, a ação é apenas para o protocolo do seu direito que já foi concedido, né? Então, a ação, ela não é contra um direito solicitado, e sim um direito que já é garantido do cidadão por ter sangue italiano. Então, a lei que se aplica até o momento é que você é cidadão italiano desde o seu nascimento, desde que você tenha sangue italiano. Se você tem sangue italiano, você tem o direito ao reconhecimento da cidadania. E esse decreto, ele vai totalmente contra a Constituição atual na Itália. Então, isso gera uma grande briga política, mas não só uma briga política, mas uma briga constitucional. Então, esse novo decreto, ele vai contra a própria Constituição italiana. A gente observou isso acontecer nos casos de linha materna. Os processos de linha materna, hoje, existe jurisprudência. Então, mesmo aqueles que são descendentes de mulheres, eles têm o direito ao reconhecimento da cidadania com base nessa mesma análise. Então, se a lei até 1948 não permitiu o reconhecimento da cidadania e a lei ela sofreu alteração e a partir do momento que foi concedido esse direito, o direito anterior ele não pode interferir no direito que já foi concedido. Tendo em vista, hoje, todos os processos no reconhecimento da cidadania pela via materna, eles são julgados de forma procedente. Mas é claro, Cláudio, que isso não aconteceu do dia para a noite.
tá? Então, o que sim, que eu informo, né, para a comunidade ítalo-brasileira, para os brasileiros que estão acompanhando, aqueles que estão em processo de cidadania, aqueles que ainda vão requerer pelo seu direito, né? A Constituição, ela está ao nosso favor, né? Esse decreto, ele fere diversos princípios dentro do próprio direito e da análise jurídica da nossa querida Itália. Então, tudo indica que haverá pelo menos um período para solicitação da cidadania. Né? Claro, pode ser que o governo italiano ele tome uma medida mais drástica, pode, né? Mudando a própria Constituição e a partir daí será alterado de fato o direito ao reconhecimento. Mas vai uma longa briga aí pela frente. Nossos advogados, muitos advogados na Itália já estão entrando com diversos pedidos contra esse novo decreto. Nós iremos sim lutar pelos nossos direitos, nós iremos acompanhar cada cliente, a cada novos clientes que podem entrar e fazer parte desse processo de pedido da cidadania, mas pelo menos aí pelos próximos 2 anos a gente vai passar por grandes batalhas quanto ao sim, governo italiano para que seja garantido esse direito. E até que seja aprovado o contrário, até que a gente tenha de fato jurisprudência, tenha julgados procedentes a esse caso, a gente terá dúvida, né? Nós teremos dúvidas sobre esse tema, porque é algo muito recente e a gente só consegue se basear naquilo que é previsto em lei, né? Então, o que é previsto em lei é que esse decreto ele não pode interferir em um direito que já era concedido perante a Constituição italiana. Né? Então, eles agiram de forma precoce também, vamos se dizer, não houve uma análise, não houve um pré-comunicado, não passou pelo parlamento. Como eles entraram com a medida emergencial, houve né, tudo isso que está acontecendo atualmente na Itália. Então, vamos se dizer dos processos administrativos, por exemplo. A gente vai ter um cuidado maior. Teremos algumas questões. Por exemplo, a gente está com um cliente atualmente na Itália que a Comune ela já não quer mais aceitar os pedidos por conta dessa alteração do decreto. Então, de forma administrativa, perante ao consulado e perante as comunes na Itália, será mais complexo na hora de a gente exigir de fato o direito, mas através das vias judiciais, nós iremos sim buscar que seja aplicada o que está dentro da Constituição italiana. sim, né? Porque antes você podia diretamente falar com as comunas e agora provavelmente vai ter essa barreira em virtude desse decreto aí do governo italiano. A gente sabe que a política está refletindo o endurecimento global, né? Uma tendência global de Sim, endurecimento das leis de imigração e cidadania. A gente sabe que o governo italiano é um governo também que está nessa onda do sim. Trump e da direita aqui do Brasil, que endurece essa questão das relações internacionais e os fluxos migratórios. No caso dos brasileiros, os ítalo-brasileiros, quem já está com um processo bem adiantado, o que que a pessoa deve fazer? Continuar com esse processo, ter o acompanhamento aí jurídico ou ficar esperando o que o parlamento vai decidir? Bom, os processos que já estão em andamento, o próprio decreto informa que não terá nenhuma interferência. Então, os processos no qual já foram protocolados, nós já temos o RG, tá? Que é o código do processo na Itália, ou os processos que já foram protocolados de forma administrativa, já tem o número de protocolo. Na Itália, os processos administrativos já foi confirmada a residência. Esses processos eles não serão interferidos, não terá nenhum problema no andamento processual. Agora, os processos que estão realmente em análise são aqueles que ainda não foram protocolados judicialmente. E aí entra o caso da galera que está montando a pasta, está preparando a documentação para que o protocolo ele ainda seja feito. Aqueles que são netos de cidadãos italianos, inclusive um dos nossos clientes, que é neto de cidadão italiano, protocolou o processo via Comune
via administrativa lá na Itália. E a filha, que é bisneta, a oficial ainda aceitou a residência e deu sequência também na cidadania por ser menor. Então, esses processos de netos e os processos que já foram protocolados, eles não sofrerão com a mudança do decreto, tá? Esse decreto, ele se aplica inicialmente a partir do dia 29. Então, os processos que foram protocolados do dia 28 para trás não sofrerá nenhuma questão com o protocolo. Sim. Lendo alguns jornais da Itália, é algo que pegou até os italianos, ou parte dos italianos de surpresa, foi o método da implementação desta nova lei, né? Por meio de um decreto, acabou chamando a atenção como se tivesse passado ali por cima do parlamento e também da sociedade civil. Isso acabou mexendo, eu não sei se você tem contato com, você falou que tem um grupo de advogados lá na Itália, mas os advogados que são italianos, isso acabou mexendo com essa questão do direito, levantando mais polêmica ainda. Sim, sem dúvida, traz diversas clarezas que apresenta falhas em todo o decreto, né? Não só na aplicação da própria lei, mas ela está ferindo toda a comunidade jurídica italiana, né? Por isso que nós temos grandes chances, de fato, que esse decreto ele seja revogado, ele seja alterado no seu próprio texto, porque ele está ferindo, como eu informei anteriormente, a própria Constituição italiana e está ferindo os direitos jurídicos aplicados na Itália, né? E a partir do momento que um decreto ele é feito sem pré-comunicado, sem aviso prévio, sem uma determinação de prazo para que seja cumprido e sem passar pelo parlamento italiano, né? De fato, pode até ser considerado um golpe político para análise de como seria a reação perante não só a comunidade italiana, mas os demais países. Sim. Você que está aqui na Rádio Palermo e você que está acompanhando pelo YouTube, eu estou conversando aqui com a Gabriele Victorini, ela que tem um amplo trabalho, né, nessa questão de dupla cidadania. Há quanto tempo, Gabriele, você está nessa área aí de dupla cidadania? Há 8 anos. Oito E anos atuando em que te processos. levou, o que te levou a trabalhar nessa área? Foi alguma experiência pessoal? Bom, eu sou descendente de italiano também, o meu sobrenome Victorini, ele é italiano, mas eu iniciei a minha carreira trabalhando em um escritório pioneiro em dupla cidadania, que inclusive era sediado em Guarulhos. Hoje nós temos escritório não só em Guarulhos, mas também aqui em São Paulo. E eu iniciei a minha carreira e desde o início eu me apaixonei por esse universo. Já morei na Europa também, passei um período lá estudando. Estava na Itália recentemente, eu voltei para o Brasil não tem 15 dias, então eu afirmo para vocês com clareza que não houve um pré-comunicado, não houve um aviso, nós não sabíamos, a comunidade italiana ela não acompanhou esse decreto, então pegou todo mundo de fato de surpresa. Eu estava na Itália, cheguei no Brasil faz menos de 15 dias e a minha atuação ela começou nesse escritório de dupla cidadania há 8, quase 9 anos atrás. Ajudei milhares de descendentes de italianos a se tornar cidadãos italianos através do escritório e há 4 anos eu decidi sair e abrir, né, fundar a minha própria empresa que é a Victorini Cidadania. Quem quiser entrar em contato com vocês, qual que é o melhor meio aí de comunicação? Bom, hoje nós estamos em todos os meios de comunicação, não só no Instagram, mas também no site. Se você é de Guarulhos, você consegue colocar no Google, já vai aparecer a nossa empresa ali com 5 estrelas. Tem todos os nossos contatos, telefone, comercial, mas o meio, acredito que hoje mais fácil de comunicação é via Instagram. Uma outra questão que chama a atenção, essas novas regras, elas serão implementadas de forma gradual, né, segundo o governo italiano, mas que a partir de 2026 é um novo órgão em Roma que será o responsável por julgar os processos administrativos, centralizando as decisões que antes eram tomadas nas comunes e também nos consulados.
E, O quanto isso impacta, por exemplo, o tempo de análise e de aprovação do processo estando tão centralizado assim, Gabriel? Cláudio, dentro desses anos, nós estamos passando por diversas mudanças, mais propriamente dito, nesses últimos 4 anos. Antigamente, todos os processos judiciais já eram centralizados em Roma. Então, o primeiro tribunal de Roma, ele era único e exclusivo em julgar processos de cidadania, e aí ocorreu a mudança para que o processo também fosse julgado em todos os tribunais italianos, né? Na prática, seria para adiantar os processos, adiantou de com clareza alguns prazos, mas mesmo assim, em alguns tribunais que tinham uma grande concentração, como Venezia, o processo ele continuou sendo bem demorado. E agora, centralizando, sendo muito sincera, os processos que eram feitos via consulado serão mais rápidos, irá atrapalhar bastante os processos administrativos, porque quem reside na Itália, o processo ele era muito mais rápido, né? Em média, 6 meses a pessoa já se tornaria cidadã italiana. E se for centralizado, não terá mais esse período e também terá um grande número de pedidos em um só local. Então, nós acreditamos que sim, haverá um atraso no processo geral, no total do prazo do processo haverá um aumento e a expectativa é que o processo ele comece a demorar em média 3 anos até a sentença de reconhecimento da cidadania, se de fato for tudo centralizado. Porém, Sim, se formos analisar para um outro lado, também foi alterado a custa processual. Então, houve uma alteração de lei orçamentária. E a partir de agora, todos os processos, eles requerem uma taxa de 600 euros por pessoa que faz o pedido do reconhecimento da cidadania. E a justificativa do governo foi que era necessário contratar mais juízes, contratar mais pessoas para que o processo ele ocorresse de forma mais rápida, mais célere. Então, vamos verificar qual será também agora o posicionamento do governo mediante a isso, porque se houve uma alteração de lei orçamentária para que fosse contratada mais pessoas para que o processo fosse mais célere, eles precisam também agir de forma coerente mediante a essas alterações. sim, é verdade. Houve também alguma alteração no quesito da residência, né? Parece que a pessoa tinha que ficar ali 3 meses, né? Para se comprovar que está realmente ali em território italiano. Houve alguma mudança nesse quesito ou continua a mesma situação? Mediante ao decreto, não houve nenhuma alteração onde se refere de forma direta à residência ou processos administrativos feitos na Itália, tá? Então, não houve nenhuma alteração no decreto mediante a residência. Por lei, é necessário que o cliente ele resida legalmente na Itália em todo o período do processo. Então, esse prazo, Cláudio, que fala, a pessoa precisa morar 45 dias, a pessoa precisa morar 3 meses. Não é isso. A pessoa ela precisa residir legalmente na Itália em todo o período do processo dela. Então, se o processo dela demorar 3 meses, ela precisaria morar 3 meses. Se o processo demora 6 meses, ela precisaria morar 6 meses e não 3 meses. Ela deveria morar pelo período que demorasse para que o processo dela seja findado. Claro que a pessoa ela não é obrigada a ficar presa na comune por conta da residência. O VID ele precisa confirmar que a pessoa está lá. Então, essa confirmação era feita em 15 dias, em 45, em 3 meses, depende muito da comune. Mas, claro, requer uma comunicação entre o requerente e a comune. Olha, eu moro aqui de fato, aqui está a minha residência, mas eu preciso ir até o Brasil por motivos de trabalho, por motivos familiares, e a comune, ela precisa entender essa circulação, ela não pode te prender dentro da Itália, mas você precisa residir na Itália. Então, para que não se qualifique uma residência falsa, a pessoa não pode simplesmente ficar 1 mês na Itália, depois passar 5 meses no Brasil, sendo que ela está informando, mediante ao governo, que ela reside na Itália. Sim, entendi. Por isso que é bom esclarecer esses pontos com o especialista. Uma outra questão que se fala muito é que nesse período que a pessoa está nesse processo, esperando esse
a resolução desse processo, que ela não poderia trabalhar. Isso é real ou não tem nada a ver? Olha, depende da comune, porque para que a pessoa ela trabalhe, ela precisa da permesso de soggiorno. A partir do momento que ela tem a permissão de residência, ela pode sim trabalhar legalmente na Itália. O que ocorre em muitos casos é que o processo ele é concluído em menos de 3 meses. Por ser concluído nesse período de 3 meses, a pessoa ela ainda está com o visto de turista. Com visto de turista, não, você não pode trabalhar legalmente na Itália. Mas se você chega na Itália e você já solicita o seu permesso de soggiorno junto com o processo de cidadania, a partir do momento que saiu o permesso de soggiorno, você já pode trabalhar legalmente. O que ocorre na prática, Cláudio, é que muitas vezes a cidadania ela sai mais rápido do que o permesso de soggiorno. E aí a pessoa ela fica lá na Itália nesse processo de cidadania com o visto de turista. Entendi. Quero agradecer a sua participação aqui, foi muito esclarecedora. Agradecer o assessor de imprensa, né, o Júlio Moraes, que fez a ponte aqui para a nossa gravação, e você que está ouvindo na Rádio Palermo e também aqui no YouTube. Eu conversei aqui com a especialista Gabriele Victorini sobre essa mudança, as novas regras e também a restrição ao direito aos descendentes. Gratidão, viu, Gabriele? E sucesso aí na sua carreira. Imagina, eu que agradeço e fico à disposição da comunidade ítalo-brasileira, de brasileiros que querem se tornar cidadãos italianos, para sanar todas as dúvidas.